Paz de Deus a todos, só vitória, só alegria com vocês, espero que sim, tá? A gente vai dar continuidade aqui, né, nesse trabalho, aqui no site oficial, né, Congregação Cristã no Brasil.org.br. A gente vai em CCB institucional, estatuto, a gente já analisou alguns artigos, né? A gente vai analisar alguns mais profundos aqui, ó. A gente vai analisar o artigo 11 hoje, vamos lá. A participação e manifestação individual dos membros nos serviços religiosos fazem parte do culto e dependem do juízo de quem o preside, sob a guia de Deus. A ministração dos serviços sagrados está sujeita à convicção espiritual do ministrante. Tá. Vamos lá, queridos, já vamos entender essa parte aqui, ó. A participação e manifestação individual dos membros, tá? Primeira coisa, os membros aqui que está sendo relatado no estatuto são os membros de direito, tá bom? Se você não sabe o que é um membro de direito, a gente tem aí nas playlists, se você tiver pelo YouTube, explicando o que é um membro de direito, enfim, que são os membros legais da igreja, tá? Os membros legais, aqueles que têm direito a voto, enfim, certo? Tem direito à reunião de assembleia, tem carteira de identificação, toda aquela solicitação que a lei exige, a legislação pertinente exige, e realmente nós temos esses membros dentro da nossa denominação, da nossa organização religiosa, que é a CCB, e eles estão dentro da lei, tá? Não tem nada de errado nisso. A manifestação individual é a manifestação dele perante ali, dentro do culto, né? Dele chamar um hino, enfim, levantar com a palavra, né? Algum irmão de ministério, alguma coisa nesse sentido. Por isso que ele fala aqui nos serviços religiosos. Serviços religiosos não é só o culto, tem o funeral. Funeral é um serviço religioso, também é aberto em nome do Senhor Jesus. Temos aí as reuniões também, né, de ministério, seja diácono, ancião, enfim, cooperador de jovens. Essas reuniões são serviços religiosos, tá? Fazem parte do culto, fazem parte do culto e depende do juízo de quem o preside. Então é muito complicado quando nós vemos aí no culto online agora, né? Nós temos alguns irmãos falando que os anciães, enfim, o ministério ele não julga, mas não é verdade, isso não procede, porque o próprio estatuto fala que o irmão que está à frente, que vai ser o irmão do ministério, seja o cooperador de jovem, de adulto, o diácono ou o ancião, ele vai trabalhar com o juízo, ele vai fazer o juízo na própria cabeça dele, ele vai julgar se aquela pessoa está apta, né, a se manifestar individualmente ou não. O irmão ele chamar um hino, contanto que ele seja talvez o irmão ele é membro de direito da igreja, mas ele não é do ministério. Ele é irmão da administração ou algum outro irmão específico que realmente ele é membro de direito, mas ele não pertence ao ministério. Sob a guia de Deus. Tá, sob a guia de Deus é um pouco subjetivo, que é difícil subjetivo, porque se o irmão não gostar do irmão e falar que foi Deus que mostrou para ele que não é para o irmão ter manifestação. Então é complicado, é muito subjetivo, vai depender muito se aquele irmão que está presidindo, se ele gosta de você ou não. É uma questão mais pessoal do que espiritual aqui. A administração dos serviços sagrados está sujeita à convicção espiritual do ministrante. Então, aí já complica um pouco, ó. A administração dos serviços sagrados está sujeita. A convicção espiritual é o que o irmão entende. Por exemplo, se você colocar um irmão que tenha 60 anos de idade, por exemplo, ele tem um entendimento espiritual diferente do irmão de 30 anos de idade, certo? Os dois podem ser do ministério, compor ali o ministério, mas os dois têm uma convicção espiritual completamente diferente uma da outra, até porque eles são de gerações diferentes. Eles veem o mundo de formas diferentes. Deixa eu analisar, dá para aprofundar mais um pouco. Então, como eles veem o mundo de formas diferentes, claro que cada convicção espiritual dos dois não vai ser igual, não adianta, né? Vai ter provavelmente o irmão mais antigo, vai ser o irmão mais fechado, né? O irmão mais novo vai ser o irmão mais aberto, né? mais amoroso, é bem diferente, né? Até porque eles vêm de gerações completamente diferentes. O século XX era uma irmandade, o século XXI é outra irmandade. Você tem que saber levar todas essas solicitações. Então você já viu que esse primeiro artigo aqui, o artigo 11, é para membro, mas membro de direito, né? Vamos esquecer que o membro de fato é todo o restante da irmandade que não tem essas três qualificações. Carteira de identificação, ela não pode participar de reunião, né? Reunião, Assembleia Geral aí, e ela não tem direito a voto em Assembleia Geral também nas decisões da igreja, o que vai fazer, o que não vai. Ela não pode. Se você
está na solicitação que você participa das reuniões, você vota, provavelmente você é o irmão do ministério ou você é da administração, tem toda aquela participação importante, né, da igreja. Mas se você não é, você já sabe que você é um membro, mas é um membro de fato, certo? Você é um membro ali do corpo de Cristo, do corpo ali da igreja. Não tem nada a ver com parte material. Uma coisa é ser membro espiritual, outra coisa é ser membro material ali, né, legal. E uma coisa é ser membro legal e membro espiritual. São coisas diferentes. É difícil da gente, muitas vezes, aceitar, né? Porque, infelizmente, nunca foi explicado realmente como são as coisas da forma correta e verdadeira, né? Gosta de se criar ilusões aí na mente das pessoas, mas a gente já está trabalhando agora e não tem nada de falso, né? Estatuto claro, registrado em cartório, segundo a lei brasileira, então tá tudo certo. Vamos lá, o único parágrafo, tá? Parágrafo único. O Conselho de Anciães, em proteção à sã doutrina, poderá retirar a liberdade de manifestação nos cultos de qualquer membro, bem como comunicar às igrejas para cumprimento dessa deliberação. Então tá, então esse artigo você já sabe que é o Conselho de Anciães. Nós temos 3 conselhos de anciães. Nós temos o Conselho Regional, que é da região onde você mora. Nós temos o Conselho Estadual, que é o do seu estado, independente. E nós temos o Conselho Federal, que é o Conselho do Brás, fica lá na Visconde, né? A Visconde de Parnaíba, né? Número do 1616. Ali que é a central, ali é o Conselho Federal. E esse Conselho Federal, né? Composto ali pelos irmãos, eles podem alterar qualquer tipo de decisão dos demais aí conselhos de anciães, seja regional ou estadual. Em defesa da sã doutrina, ainda vai depender do irmão que tiver realmente à frente, o que ele entende. Tem irmão que é mais preso na doutrina, né? Tem irmão que é bem mais rígido, tem irmão que é um pouco mais flexível, tem irmão que é mais solto, mais tranquilo, né? Entende ali a necessidade que o irmão tá tendo, enfim, e trabalha com mais compaixão, com mais amor, mas tem irmãos que é mais duro, então é muito complicado, é subjetivo, vai depender de cada irmão aí. Poderá retirar a liberdade de manifestação, então, aí é outro complicado, ó. Nós temos aí a solicitação do nosso irmão vice-presidente que fala que o ministério não julga, não tira a liberdade, então, mas isso não procede. Isso não procede porque o estatuto ele é claro e ele fala que o Conselho de Anciães ele pode retirar a liberdade de manifestação. O que você retirar a liberdade de manifestação? É o chamado corte de liberdade. Você vai cortar a liberdade que a pessoa tem dentro ali da denominação de fazer algumas solicitações perante ali o horário do culto. Chamar um hino, tocar o instrumento, testemunhar. Apesar desse parágrafo aqui, ele está conflitante com o preâmbulo, que no preâmbulo fala que apenas o estatuto ele é refeito para mexer nas partes materiais da igreja, certo? Que é a parte que vai trabalhar com o dinheiro da igreja. Agora, a parte espiritual não tem governo humano. Se não tem governo humano, um homem, um ser humano, não pode falar para outro ser humano que ele não tem liberdade de louvar a Deus. Não tem como, não procede. A não ser que o próprio Deus desça ali a presença dos dois, de toda a irmandade, e falar, esse irmão aqui não vai mais manifestar, não vai mais orar, certo? Não vai mais tocar o instrumento dele, porque eu não quero que ele toque. Aí tudo bem, aí tá certo. Mas agora, terceirizar, não, porque Deus mostrou pra um que é pra fazer. Tá, mas aí fica complicado, né, querido? É subjetivo. Se o irmão não gostar, não for com a cara do irmão, e aí, como é que fica? Aí você vai trabalhar com 2 pesos e 2 medidas. Vai tratar uns de uma forma e outros de outra. E isso daí a palavra não se enquadra. Não pode haver, né, separação de pessoas. Todos têm que ser tratados de forma iguais, né? As igrejas... E outra coisa complicada... 8 minutinhos, queridos. Vamos lá mais um pouquinho. E outra coisa muito complicada também nessa manifestação nos cultos, de qualquer membro. Esse de qualquer membro, não esqueça que é membro de direito, tá? Membro de direito, membro legal da igreja. Se você é membro de fato, 90% da Irmandade, você é caracterizado pela lei como um frequentador ou um visitante. É o que a gente chama na CCB de testemunhados. Sabe os irmãos testemunhados que estão conhecendo, ainda não batizaram? Então, mesmo você sendo batizado perante a lei, você é apenas um frequentador ou um visitante. Certo? É isso que você se enquadra. Por isso que você não pode tomar as decisões, né? Talvez seja difícil de aceitar, né? Muitas vezes também colocar, né? No ponto fático da situação e você realmente vê que, pô, caramba, eu tô congregando 10, 20, 30, 40 anos aí ajudando a igreja, pô, não sou nem membro da igreja, posso decidir nada. Infelizmente, né? Fizeram o estatuto foi aprovado em 2013 e falaram, e creio eu que isso aqui foi Deus, quer dizer,
Fica até complicado, né? Subentende-se, né? Supostamente que foi o Espírito Santo que revelou isso aqui e aprovou isso aqui, certo? Subentende-se, né? Tem muita coisa fora da legislação, tem muita coisa fora da Bíblia também, mas subentende-se, falou que foi o Espírito Santo, então subentende-se que foi o Espírito Santo, né? Eu discordo, não acredito que o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo do Criador, é conivente com coisas erradas, mas enfim, né? Foi utilizado o nome dele, é utilizado o nome dele para fazer tudo, então é isso. Temos 10 minutos, queridos, 10 minutos, acho que o Bom já conseguiu ter uma visão, a irmã também, moço ou moça, né? Nosso trabalho aqui é passar a informação de uma forma mais imparcial possível, a gente tenta ao máximo, tá? E aí você vai fazer o seu próprio juízo, né? O juízo que Deus te deu na sua mente, para você julgar se isso aqui procede ou se isso aqui não procede. Se isso aqui realmente foi o Espírito Santo que revelou ou se foi o homem que quis fazer mesmo, da cabeça dele, para favorecer os seus, certo? E no finalzinho aqui, e comunicar as igrejas para deliberação, né? Então, se você tira a liberdade ali daquele irmão, enfim, de se manifestar, aí você vai comunicar para todas as outras igrejas ali, para em qualquer igreja que ele for, ele não ter nenhum direito de se manifestar, enfim, de pedir um hino, essas coisas. Aí já complica, né? Porque aí você vai estar trabalhando numa situação difícil, né? Porque apesar de ele ter cometido alguma falha, algum erro, o correto seria você abraçar esse irmão, né, com amor, com respeito, né, e trazer ele, não massacrá-lo, né? Jesus Cristo falou que nós temos que amar, né, o pecador, né, e nós devemos, claro, abominar, né, e também maldizer o pecado, né? O pecado realmente ele veio para falar contra o pecado, mas o pecador ele amou, né? Porque o pecador muitas vezes ele está numa situação difícil, ele precisa de um auxílio, de uma ajuda, de um apoio, né? De um carinho, de um amor fraternal. Mas não vai adiantar se você matar ele já na primeira falha que ele tiver, né? Mas enfim, é isso, né, queridos? Esse aqui parágrafo é um pouco complicado, porque ele trabalha com a questão de preconceito, enfim, são questões muito complexas do nosso direito constitucional e direito civil também, certo? Mas para as pessoas aí que são membros de direito da igreja, né, tem essa solicitação, eles normalmente devem estar cientes que eles estão debaixo desse estatuto, certo? E dos tópicos e ensinamentos que estão vinculados aí, tem muitos tópicos que são inconstitucionais e ilegais também perante o Código Civil Brasileiro, mas aí a questão de cada pessoa tem que puxar subjetivo, como eu já tinha falado, né? O direito objetivo é uma coisa, você tem o seu direito objetivo. Agora, se você vai lutar por ele ou não na sua vida particular, aí só compete a você mesmo, né? Só compete ao cada irmão, cada irmã, cada moço ou cada moça também para ter os seus direitos respeitados. Agora, os irmãos que não quiserem, não tem problema nenhum. Os irmãos vão ficar a juízo, né? Do irmão que estiver à frente, se ele gosta de você ou se ele não gosta. Indiferente, tá bom, queridos? Esse trabalho nosso foi aqui, peço perdão aí que passou um pouquinho, tá? A gente tenta fazer o mais curto possível. Mas como esse tema aqui é um pouco complexo, a gente tentou aí trazer um norte aí, uma luz, né, queridos? Aqui não, a questão não é se é certo ou se é errado. A questão é você julgar se isso aqui é justo ou não, correto? Como é que são questões aqui materiais, certo? Até porque aqui ele já está ferindo já o preâmbulo, né? Ele fala que não vai se meter em questões espirituais, questão de culto aqui, ó, que ele já trabalha, liberdade do culto, tal, manifestação aqui, ó, nos serviços religiosos. Todos os serviços religiosos é questão espiritual. Questão espiritual, o homem não pode entrar e meter a mão, não dá. Ele só pode mexer, certo? Em questões materiais. Quanto tu vai ajudar na construção, irmão? Não pode ajudar na construção porque o irmão tá com um problema assim. Ah, tá bom, irmão. Ah, a de área administrativa, irmão. O irmão não vai poder ajudar na área administrativa porque o irmão tá com um probleminha aqui. Maravilha. Agora, a questão religiosa é questão espiritual, a pessoa e Deus. Se o homem entrar na frente disso, ele tem que estar ciente que ele tá ali, certo? Tem uma alma perante ele e ele tá rejeitando que essa alma se achegue ao Criador. Até porque, normalmente, 80, 70%, muitas pessoas, principalmente as pessoas mais antigas, acreditam que aquele cargo ali, seja ele do ministério qual for, ele é realmente ali o irmão, um homem de Deus. Mas muitas vezes não são homens de Deus que estão se passando por homens de Deus, estão usando o nome do Espírito Santo para autofavorecimento e para auto-benefício. Infelizmente a pessoa mais simples, né, pessoas mais humildes, acaba aí caindo nessas solicitações. Mas a juventude já é um pouco mais aberta, né, de estudo, de clareza, e espero aí que traga essa mudança aí
que realmente é extremamente necessária, até porque né, o Egito espiritual tá aí para quem quiser ver. Quem não quiser ver, enfim, é livre também, nós respeitamos, tá bom? Então, Deus abençoe a todos. Deu 15 minutinhos, irmãos, nos perdoam, tá bom? E aqui todos estão livres também, irmãos, irmãs, moços e moças. Apesar de nós termos um machismo muito grande na CCB, velado, né, oculto, mas as nossas irmãs também, moças, têm total liberdade aqui nesse canal. Nós vamos abrir uma playlist aí nessa questão das irmãs também, que é muito complicado. Temos irmãs excelentes aí, maioria, né? Se o ministério fosse composto pelas irmãs, não daria esses problemas que está dando aí com os irmãos, né? Infelizmente. Bom, então Deus abençoe a todos, paz de Deus, amém.